Dando continuidade aos nossos exercícios, vamos fazer aqui o primeiro exemplo, bem simples. Fazemos então a leitura de duas notas e o programa deverá calcular a média aritmética dessas duas notas. Então eu tenho lá N1, N2, né? Média, são variáveis do tipo numérico. Muito bem, vamos fazer através do programa início, né, fazer a leitura das notas. Então, entre com a primeira nota, vamos colocar leia N1, ok? Depois escreva entre com a... Opa, esquecemos de colocar uma aspa, tá? Então vamos colocar uma aspas, entre com a segunda nota. Muito bem, leia N2. Muito bem. Média recebe. Recebe o quê? Né? N1 mais N2 dividido por 2. Ou seja, calculando a média entre esses dois elementos. Ok? A seguir, vamos utilizar o comando escreva. Neste caso, então, o resultado da média foi, colocamos igual, ok? E usamos a variável média. Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos que nessa parte superior fazemos a leitura de N1, uma nota. Aqui embaixo fazemos a leitura da segunda nota, N2. Aqui calculamos a média, né? Calculamos a média. A média, o que é? Nesse caso, uma média aritmética é N1 mais N2 dividido por 2. E aqui nós mostramos o resultado. Ok? Então, vamos observar o que está acontecendo. Ele já deu um pequeno probleminha aqui, né? Ele diz que a palavra não é escreve, né? A palavra aqui é escreva. Ok? Escreva, né? Leia. Então, vamos fazer novamente a compilação. Então, vamos observar. Entre com uma nota. Por exemplo, 6.5 e 8.7. Ok? Então, a média foi 7.6. Muito bem. Então, nesse caso específico, né, ele tem a soma das notas 6.5 e 8.7, que dá 15.2, né, e que automaticamente dá 7.6. Ou seja, seria a média aritmética. Neste caso, podemos então observar algumas situações. Primeira situação, a definição de variáveis do tipo numérico, porque a média ela é numérico, no caso, né? Numérico porque, dada duas notas, normalmente as notas são quebradas, então é o tipo numérico. Como eu faço a divisão por 2, eu automaticamente posso chegar num resultado real. Então, eu defini as três variáveis como sendo tipo numérico ou real. Muito bem. Eu tenho início e fim do algoritmo. Estou fazendo aqui a leitura da variável N1 e logo após a leitura da variável N2. E novamente, todas as vezes em que eu tiver que realizar a leitura de um dado, nós já observamos. Inserir o comando escreva, solicitando qual é o dado que nós queremos. Após isso, a leitura do dado usando o comando leia. Feito a leitura da nota N1 ou da primeira nota e feita a leitura da segunda nota, vamos calcular a média. Nesse caso, a média aritmética aqui seria o que? N1 mais N2 dividido por 2. Muito bem, mostramos aqui o resultado. Observando aqui na parte inferior,
as variáveis N1, N2 e média são todas variáveis reais, e eu tenho 6.5, 8.7, como resultado eu tenho 7.6. Muito bem. Calculado essa situação, poderíamos então, por exemplo, ao invés de executar a operação fazendo médias através de média aritmética, podemos fazer ponderado. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá N1, né? A primeira nota, digamos que ela tenha 0, por exemplo, 0.7, ou seja, 70% da nota, mais N2 multiplicado por 0.3, ou seja, 30% da nota. Então, nesse caso, é uma média ponderada, onde a primeira nota vale 70% da média e a segunda nota vale 30% da média. Então, fazendo a execução do nosso algoritmo, então digamos que a primeira nota tenha lá 6.7, né, e a segunda nota 9.8, né, automaticamente eu tenho uma média aritmética de 7.63. Okay? Nesse caso, então, a minha média ela é uma média ponderada. De que forma? Ela é ponderada nos valores em que eu defino aqui. A princípio, seria a mesma coisa, né? A mesma operação do que eu pegar N1 multiplicar por 7, mais N2 multiplicado por 3 e dividir tudo isso por 10. É a mesma forma. Okay? Muito bom. Então, já observamos os detalhes do processo de leitura de dados, o processo para se calcular, por exemplo, uma operação, né? E traduzimos essa situação em comandos na forma sequencial, ou seja, eu tenho um comando escreva, não realiza nenhum tipo de desvio, um outro comando leia, também não realiza desvio, e aqui eu tenho um comando de atribuição, aonde o resultado dessa operação será atribuído, será colocado, será jogado, né, na variável média. Então, média está recebendo, né, a operação N1 multiplicado por 0.7 mais N2 multiplicado por 0.3.